Olá pessoal, bom dia. Vocês receberam os conteúdos de ciências e história aí no WhatsApp de vocês. Então estou gravando esse pequeno vídeo para ajudar nas atividades de história. Então vamos falar um pouco aí sobre cultura, patrimônio e tempo. Cultura. O que é cultura? É um conjunto de conhecimentos. Então, todo tipo de conhecimento que nós adquirimos é considerado cultura. Quanto mais conhecimento você adquire, mais cultura você tem. Essa cultura pode estar relacionada à ciência, filosofia, religião e assim por diante. Patrimônio. O que é? Existem dois tipos de patrimônio. Patrimônio de posse, né? E patrimônio cultural, que é o que nós vamos tratar aqui em história. Então, patrimônio cultural são o que mesmo? São aquelas coisas que o homem produz, né? As coisas feitas pelo homem e que ele quer preservar. Então, isso que é patrimônio cultural. As coisas que fazemos e que queremos preservar. Tempo. Esse tempo aqui está relacionado ao tempo histórico que vocês estão vendo aí. Então, o que é o tempo histórico? São aqueles acontecimentos que marcam a vida de um povo, de uma nação. Vou dar um exemplo aqui. A chegada dos portugueses ao Brasil, a proclamação da independência. Então, tudo isso são fatos históricos, né? Faz parte do tempo histórico. E aí eu coloquei alguns anos aqui para a gente transformar em séculos. Porque, como vocês viram, em história lá aparece sempre século tal, tal acontecimento ocorreu em tal século. Então vamos aí, para quem tem dúvida em como descobrir que século pertence àquele ano, vamos lá. Os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500. Eu quero saber que século é este, então eu corto aqui os dois zeros, aí eu vou ter o que? O 15. Então os portugueses chegaram ao Brasil no século 15. Como é que escreve 15 em algarismo? Um X e um V. Então a regra é essa. Terminou com dois zeros? É só excluir os zeros que você tem respectivamente o século. No caso, sobrou 15, século 15. O Brasil passou a ser uma república no ano de 1889. Eu quero saber em que século o Brasil se tornou uma república. Corto aqui os dois últimos números que não são zero. Quando não são zeros, são outros números, você pega o número que sobrou e soma por 1. No caso aqui eu pego 18 mais 1, que vai ser igual a 19. Então eu sei que o Brasil passou a ser uma república no século XIX. Como é que escreve 19 em algarismo? É um X, um I maiúsculo e outro X. Digamos que o professor Joaquim nasceu no ano de 1965. Eu quero saber em que século o professor Joaquim nasceu. Corto aqui também os dois últimos números, que vai sobrar é o 19. Pego esse 19 e somo por 1. Então 19 mais 1 é igual a 20. Então o professor Joaquim nasceu no século 20. Como é que faz 20 em algarismo? 2x. Bom, digamos que o aluno Kaique, estudante da Escola Planalto, nasceu no ano de 2006. Na verdade, eu não sei se é 2006, tá, Kaique? Eu estou usando isso aqui só para fazer uma comparação. Me desculpa. É só para explicar para vocês, ok? Então, eu quero saber em que século o aluno Kaique nasceu. Eu tiro aqui o 0 e o 6, vai me sobrar o 20. Aí eu pego esse 20... mais 1, vai dar o quê? 21. Então, como é que faz 21 em algarismo? Se o 20 é 2x, 21 é 2x e mais o I maiúsculo. Ok? Então,
O professor Joaquim, que é de 1965, é do século XX, e o aluno Caio, que é de 2006, é do século XXI. Então, segue esse o raciocínio. Digamos, por exemplo, ano 350 depois de Cristo. Coloco DC, que quer dizer depois de Cristo. Como é que eu posso saber que século que era este aqui? Então, corto aqui os 50, vai me sobrar o 3. Pega esse 3 mais 1, que vai ser igual a 4. Então, 350 anos depois de Cristo é igual a século 4. Então, o século 4 em algarismo é 1i, 1v. Ok? Então, é assim que vocês descobrem que século que é tal ano. Ok? Qualquer dúvida aí, me manda um áudio para a gente estar respondendo para vocês. Valeu, gente!